Olá, eu sou Flávia Urbano e está no ar o Comitê de Imprensa. No nosso programa de hoje, nós vamos entrevistar a vereadora do PSL, Eleika Bezerra, que é presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara Municipal. Também participa do nosso programa de hoje a assessora da comissão, Matilde Fernandes. Seja bem-vinda, vereadora Eleika, ao Comitê de Imprensa. Obrigada pela acolhida de sempre e cá estamos tentando colaborar, tratando deste tema tão especial no nosso país, que é a educação. Seja bem-vinda, professora Matilde, ao Comitê de Imprensa. Vou tentar contribuir com as informações possíveis para o programa. Obrigada pela oportunidade. Professora Matilde e professora Eleika, o ano letivo ele acabou de começar e a gente já tem notícia de alguns problemas, que são problemas que se repetem todos os anos, como, por exemplo, falta de limpeza em algumas unidades, CMEIs, principalmente em função de ASGs que estão em greve, os terceirizados. Também falta de merenda em outras escolas, falta de fardamento. Como é que uma gestão que está há 6 anos, não é? E onde se supõe que haja um planejamento das atividades para o início do ano letivo, como é que as senhoras enxergam, não é, o ano letivo começando com esses problemas? Não é tão fácil se falar sobre educação, né? Inclusive a educação escolar, educação formal. E eu entendo que a nossa administração pública, estadual, municipal, federal, ela anda muito descuidada, relaxada. E eu vou mais adiante e digo, enquanto a população, no caso, os pais, as famílias dos alunos das escolas municipais de Natal, eles não acordarem, eu acho que as coisas não vão melhorar. Então veja que muitas vezes o importante está no simples. Vamos dizer, uma escola que que tem problemas, por exemplo, de limpeza, tem problema de carteira, eu não sei especificamente, porque a nossa Comissão de Educação já fez, por exemplo, tem um relatório pronto, que é interessante até que em determinado momento se possa divulgar. A própria Comissão de Educação se dirigiu a todos os CMEIs de Natal e com cunho de pesquisa mesmo, e nós fizemos um levantamento que foi muito, está pronto esse relatório e nós queremos até oportunamente termos aqui a possibilidade, né, de abordar isso de uma forma mais consistente. Cada vereador componente da comissão se dirigiu, com a ajuda inclusive das nossas assessoras, se dirigiu a X CMEIs para poder a gente ter aí uma fotografia. Porque as situações são as mais diversas, né? A carteira que não funciona, a água que não chegou, vamos dizer, faltando ainda pessoal. Essa parte, então, de pessoal terceirizado tem interferido muito, né, nas escolas pelo problema de atraso. Então, diante do atraso, o pessoal para de trabalhar, o que é... O atraso salarial. O atraso de salário. Então, e aqui eu quero até dizer o seguinte, vou me adiantar um pouco, né, um tempo tão precioso desse. Essas visitas que nós fizemos aos CMEIs, no caso, foi o ano passado, nós vimos muitos CMEIs funcionando bem. Não vamos negar, absolutamente. Não estamos aqui só para fazermos crítica. Não estão funcionando bem. Um dos graves problemas que existia era a questão do auxiliar, né, sobretudo nas creches, auxiliar do professor, que numa faixa X é preciso ter. E um ponto muito grave, que eu não posso deixar já de acentuar, é que o atendimento à educação infantil, sobretudo na faixa de creche, quantitativamente é muito deficiente. Este é um problema que a Municipalidade de Natal tem que assumir e encontrar alternativas, deixar de atender o ensino superior, dando bolsas para o ensino superior, e cuidar da sua obrigação primeira, que é com a educação infantil, que é com a creche. Já há decisões do Supremo Tribunal Federal dizendo que a família que procura uma creche para o seu filho, ela tem o direito. Em Natal, a Defensoria Pública já resolveu 30 situações, 30 casos desses ano passado. Claro que não mais do que isso, porque a população desconhece este direito e acha que os meios de comunicação têm assim um papel importantíssimo de fazer com que este direito
seja conhecido. Então, atualmente, as famílias que procuram uma vaga no ICMES, que são as antigas creches no município, e não encontram essa vaga para o seu filho, o que é que ela pode fazer em relação a essa solicitação, professora, para a gente aproveitar o espaço e prestar essa orientação? Importantíssimo. Uma informação intermediária é que a Prefeitura, diante dessa alta demanda para a creche e da não vagas na sua rede física, etc. e tal, há 2 anos que ela instituiu uma portaria para que as crianças se submetam a sorteio. Nós vamos fazer questão de dar publicidade a essa portaria. Eu acho que é, no mínimo, estranho, né? Então, as crianças na faixa etária estão sujeitas a uma portaria. E, à medida que elas sejam, vamos dizer, sorteadas, né? Aí elas serão chamadas ou não. A Defensoria Pública, eu faço até um apelo aqui à nossa TV, que permita, que crie, não precisa usar nome de vereadora, por favor, mas que crie realmente a relação do que é preciso dessa família, dos dados, dos documentos, para poder ir à Defensoria Pública, que funciona na Avenida Salgado Filho, esquina com a rua Norton Chaves, e ali com telefone, nós temos inclusive, eu queria fazer um apelo aqui público, né, para citação de nenhum vereador, mas da prestação do serviço da informação à população. Com o telefone, com o horário de atendimento, com o endereço. E você imagina o que é que isso significa para uma mãe, que hoje as mães fazem parte da renda familiar, da sobrevivência familiar. E o que é que isso representa? Como é que uma mãe, se ela vai deixar o seu filho para uma pessoa cuidar, o que ela vai ganhar muitas vezes não dá para pagar, né? A escola, uma vaga na rede privada, né? Ou então até uma pessoa que vai cuidar do seu filho enquanto ela vai trabalhar. Né? Verdade. Professora, a professora Eleika estava falando aqui, professora Matilde, da questão de a mãe poder trabalhar e de deixar a criança na creche. Não se trata só de ela... não é só para ter um lugar para deixar, mas eu queria que a senhora falasse da importância da educação nesses primeiros anos, não é? Da criança, onde ela está formando a sua personalidade, não é? Da importância da educação nessa fase. Isso já é provado, não é nenhuma novidade, que são nos primeiros anos, até o 6º ano de vida, a melhor fase para a criança desenvolver todas as suas habilidades, inclusive a parte do que diz respeito à linguagem, aprendizagem de línguas e formar, claro, as suas habilidades todas. Então, desde a Constituição de 98, que é garantido o direito à educação. Então, é lamentável que 30 anos, né? 30 anos. De 88, 30 anos. Ainda, embora tenha tido avanços, por exemplo, nós podemos dizer que quando aparecem essas crises, pelo menos a educação ela já está minimamente considerada como uma política pública. Quer dizer, que tenha órgão gestor, que tenha um plano, que tenha um fundo para garantir minimamente recurso para pagar os profissionais. Enfim, mas não se consolidou ainda uma rede com mínimo de qualidade, com garantia da população de ter essa educação básica. Inclusive, como a vereadora Eleika enfatiza, de ter a educação básica mesmo, iniciando nos primeiros anos de vida. E nós não podemos perder de vista que Natal é uma capital onde nós temos uma periferia muito grande, com famílias que são famílias de uma renda baixa, que trabalham e que, diferentemente do que se diz, que não existe recurso suficiente na educação, existe para fazer minimamente cumprir com o dever, porque essa política pública, inclusive da educação infantil e no ensino fundamental, ela tem que acontecer com interface com as outras políticas públicas. E a gente vê cada um fazendo o seu sem uma comunicação. Então, a questão quando se diz o CEMEI, é que ele é um centro de atendimento à infância, à criança. Ele tem que trabalhar junto com a assistente social, com a saúde, a rede se consolidar nos próprios nos lugares onde as crianças residem.
porque o próprio diagnóstico que foi trabalhado pela Secretaria de Educação, pela equipe, pelo Fórum Municipal de Educação, que elaborou o Plano Municipal de Educação, do qual a vereadora professora Eleika trabalhou. Eu também trabalhei representando essa Casa Legislativa. A gente fazendo uma análise desse diagnóstico, nós vemos que Natal tem lugares sem nenhum atendimento na educação infantil. Aí esta família que está lá, ela sequer sabe desse direito. Ela tem dificuldade, inclusive, de procurar essa defensoria pública. Esses órgãos como os CRAs, são os Centros de Referência da Assistência Social, as próprias unidades de saúde, que têm os agentes de saúde, todos têm que trabalhar integrado. E assim, quando eu vejo colocar a questão, quando inicia o ano letivo, falta isso, falta aquilo, olha, nós temos que ver que o atendimento escolar, ele é previsível. No ano anterior dá para se planejar. E nós temos um intervalo de férias, onde se supõe que as equipes de apoio que trabalham para que a educação aconteça devem está trabalhando. Então, o ano letivo já devia começar mostrando a que veio, o empenho, a qualidade. Infelizmente, sempre temos, isso há 50 anos atrás, eu já ouvia isso, não vai ter aula hoje porque falta isso, amanhã porque falta aquilo. Então, quando a vereadora Eleika falou da questão das visitas, que nós fizemos já no início, na outra legislatura, nós também fizemos um relatório sobre a visita que fizemos às escolas e à CEMEI, observa-se que uma coisa mínima, que seria o cumprimento do ano letivo, a maioria das escolas, acredito que mais de 90% diz mesmo que não cumpre o ano letivo, por motivos diversos. Então, se o mínimo garantido por lei é que a criança tenha pelo menos 4 horas de aula diária e tenha, no mínimo, um ano letivo que contemple 800 horas, 200 dias letivos, esse mínimo não é cumprido. Então, eu não posso concordar que isso seja fruto do acaso. Jamais quando se trata de uma capital. Porque se fizermos uma pequena análise de um orçamento, as pessoas pensam que é relativo e vai dizendo assim na mídia, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Tá, uns municípios bem pequenos, eles dependem muitas vezes só de repasse de FPM e de onde ali se tira aquele recurso do Fundef, garante pelo menos o salário das pessoas. Mas quando se trata de uma capital, qualquer taxa, qualquer imposto que é pago, 25% vai para a educação. Aí façamos a conta do que uma capital como Natal arrecada de IPTU, arrecada de ISS, e nada disso entra no cômputo do Fundeb. Então, nós temos dinheiro, sim, para oferecer minimamente a educação de qualidade às crianças dessa cidade. Eu posso interromper? Claro, pode complementar. Continuando, a questão de recursos, claro que qualquer trabalho que vai se oferecer tem a parte financeira. E aqui eu quero dizer uma das frustrações que eu tenho na Câmara de Natal. Desde que nós chegamos aqui, eu dou muito valor ao custo das coisas, ao que se economiza, quanto custa, quanto não custa, e de outra ocasião a gente fará. Então, nós apresentamos aqui uma emenda na Câmara Municipal para que se realizasse em Natal o custo aluno de Natal. Ora, se eu vou ser um administrador, eu tenho que saber quanto é que custa o meu supermercado, quanto é que é o custo, etc. Tal. Veio aqui um professor, doutor, da Universidade Federal de Goiás, apresentou a sua metodologia, porque não é uma coisa tão simples, mas existe uma metodologia hoje excelente. Mas Natal, até hoje, botou um peso em cima, o executivo, e não conseguimos fazer esse estudo. E esse professor, Fulano Tal Alves, esqueço o primeiro nome dele, entende? E quando nós estamos falando em custos, né? Então precisaria até saber, para na hora que se vai fazer, por exemplo, um convênio Natal, ainda tem um resto de PEPET, né? Que é aquela convênio para a escola para todos, até para você saber quanto é que custa, para que não se pague nem de menos, nem de mais. Outra coisa que Natal também, eu tenho uma frustração muito grande, foi aprovada emendas tal, para que se trabalhasse em termos do INAF. O que é INAF? É você conhecer a população de Natal, como é que ela está em relação à alfabetização. Sim.
Existem metodologias no Brasil, existe uma muito conhecida, o Instituto Montenegro, que classifica que parte da população está no nível analfabeto, que aí não é muito difícil, analfabeto. Depois, alfabetizado rudimentar, alfabetizado regular e alfabetizado pleno. Então, isso é uma metodologia também já no Brasil, com uma certa idade, mas Natal não quis e não quer conhecer esse perfil, que é uma coisa que eu acho que é primária. Verdade. Não é? Desculpe, é uma oportunidade da gente dizer por que não se quer conhecer, não quer tirar essa fotografia de Natal e por que não quer se conhecer, quanto custa o aluno. Vereadora Eleika, professora Matilde, eu peço licença às duas, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Comitê de Imprensa. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Estamos de volta com o Comitê de Imprensa, hoje entrevistando a vereadora Eleika Bezerra, presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara Municipal, e a professora Matilde Fernandes, que é membro assessora da comissão. Vereadora Eleika, nós falamos muito dos problemas que se enfrentam na educação do município de Natal. E a Câmara tem a Comissão de Educação, a senhora pelo 6º ano consecutivo preside essa comissão. De que forma, eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso telespectador, de que forma a comissão se insere nesse contexto e no debate dessas questões e até mesmo na proposição de soluções e intermediação de soluções visando a melhoria da educação do nosso município. Eu tenho um prazer enorme em fazer parte, né, dessa comissão, até porque o meu mundo, né, do trabalho, eu sou professora desde 17 anos de idade, né, com muito orgulho. E já tive alguma experiência por aí, passei em Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual, Instituto Kennedy, Escola Técnica Federal, Escola Doméstica, o Municipal de 500 anos atrás. Bom, aqui a gente ia levar muito tempo, né? Agora, a Comissão de Educação, eu vou fazer aqui uma confissão pública, pode ser até que não seja muito delicada, né? Mas eu acho que a Câmara Municipal não dá a devida importância do que é educação para um país, para uma cidade como Natal. Não dá, certo? Então, tem alguns detalhes que a gente vê isso, mas nem por isso a gente deixa de, né, se debruçar. Eu quero fazer aqui uma referência. No mandato passado, nós tínhamos uma colega que em alguns pontos, vamos dizer, político e ideológico, nós não combinávamos, mas nos princípios, nas questões da educação, que era a professora Amanda, e que realmente pegávamos ali com muita vontade. E aí houve, o que houve de marcante no mandato passado, é que logo que nós chegamos, contamos com a colaboração das senhoras assessoras, nós éramos Comissão de Educação, Cultura e Desporto, e eram 3 assessoras. Uma delas, a professora Matilde, outra a professora Cláudia, e quem era a terceira, professora Matilde? Professora Raimundinha. Sim, professora Raimundinha. Então, veja, essa comissão, por sua vez, agora se desmembrou em Educação, Cultura e Desporto, e não são mais 3, somando tudo, parece que dá perto de 30. A Comissão de Educação tem 4, né? Só de Educação, isso e aquilo. Bom, mas vamos voltando. O que é que nós fizemos logo no início? Um levantamento das leis que existiam no município de Natal em relação à educação, cultura e desporto. Houve uma publicaçãozinha, essa publicação está aí, para a gente mostrar como muitas dessas leis não estavam sendo
cumpridas, aplicadas, que isso, infelizmente, é uma característica do nosso país, não é? É muita lei. Tem a lei que pega e tem a lei que não pega. E muitas não pegam. Então, eu li há pouco tempo atrás, não sei se tem fundamento, que o Brasil teria 4.500.000 leis. Então, a educação, levantamos aqui, peço até às minhas colegas que vamos retomar o que foi levantado, o que se acrescentou neste período. Mas o que houve de mais significativo, mais recente, foi o Plano Municipal de Educação. Sim. Bastante discutido, houve uma equipe, uma comissão, inclusive tem uma comissão agora para acompanhar, não é isso, professora Matilde? Eu acho que se nós conseguirmos nos guiarmos, não é? E fiscalizarmos este plano municipal, eu acho que já justifica plenamente uma comissão de educação. Então, espero das outras vezes trazer até dados assim mais concretos, mais, né, um pouco de estatística. O professor, o vereador Sandro Pimentel faz parte desse grupo, assim, com bem ânimo, né? Ele tem muita animação. E o que a gente espera é o seguinte, inclusive nós tivemos a iniciativa de mandar imprimir este plano e distribuímos em todas as escolas, em todos os conselhos que tem a ver com isso. Acho que até sindicatos, a Secretaria de Educação mandou pedir 30, quer dizer, o plano está está aí nas chamadas redes, mas ele está inclusive no papel. E que, oportunamente, nós queremos fazer um apelo à nossa TV Câmara, que eu acho que esse plano pode servir, pode inspirar muita coisa, até para poder acompanhar melhor. A população poder se apropriar e poder cobrar e saber o que é devido, né, o que lhe é de direito e o que é de dever do município prestar. Professora Matilde e professora Eleika, a gente está falando aqui de educação e nós estamos vivendo um momento onde a senhora professora Eleika falou em algumas oportunidades que as pessoas não têm consciência dos seus direitos e a gente pode reputar isso, inclusive é uma questão de educação cidadã. A gente vive um momento de insegurança e de aumento dos índices de violência em Natal, no Rio Grande do Norte e no Brasil inteiro, e aí a gente pode também fazer uma correlação com a educação. E a gente vive um momento de crise da identidade política no país, não é? A gente está no ano eleitoral e as pessoas estão muito desacreditadas da política, e aí a gente pode também, mais uma vez, fazer a relação com a educação. Como é que as senhoras enxergam isso, não é? Quando os educadores, já na década de 50, 60, diziam da importância que era se investir em educação para não precisar remediar com ações voltadas para a segurança pública, não é? Vamos construir escolas e evitar construir presídios. Se não me engano, foi Darcy Ribeiro que disse isso. E é o que nós estamos fazendo isso hoje. Uma falta imensa de presídios. E quem sabe, se tivesse boas escolas em tempo integral que acolhesse a infância e a adolescência, certamente não estaríamos nessa situação tão grave que aí está. Não há dúvida, a educação, né? Queiramos ou não, tudo passa pela educação. E acho que o Brasil ainda não acordou. A educação desse país ainda não é prioridade. Ela é prioridade no discurso. E aqui eu digo, sim, mas qual é a saída? Ou a população como um todo, né, assume. E todo mundo diz que você fala em educação, ninguém diz que não é importante. Sim, mas essa importância tem que se traduzir no concreto, na prática. Em ações, né? Na hora que meu filho chega na escola, como eu tive de assistir isso, e vi um senhor levando de volta com guarda-chuva, isso faz alguns anos, eu disse, senhor, por que não está indo? Eu estava na Secretaria Municipal de Educação, me lembro até a escola, mas não é o caso de dizer agora aqui. O senhor está vindo da escola, ele protegendo como se fosse um neto, né? Até pela idade e tal. Disse, não, por quê? Disse que não, porque não vai ter aula. Eu digo, mas por que não vai haver aula? Não sei. Pronto. Então, isso é uma evidência de que como é que a gente diz que não sabe e que fica por isso mesmo. Então, aqui, família, senhores pais, sejam exigentes. Sem exigência, nós não vamos adiante. Vamos ficar nessa situação que está aí. Entende? Pelo amor de Deus.
Professora Matilde, antes de começar o programa, a senhora estava dizendo que teve acesso a um estudo que fazia uma relação entre a evasão escolar e a população identificada com a prática de crimes, né? A senhora podia falar para a gente? Eu tenho visto isso, não tenho assim um estudo assim que eu mostre os dados, mas como a professora Eleika já falou aí, essa importância da educação em qualquer discurso, em qualquer noticiário que você vê, em qualquer pensamento. Então, eu vi num dos noticiários, aí, essa semana, mostrando inclusive essa situação hoje do Rio de Janeiro, que 80% dos jovens que estão junto à criminalidade, eles são jovens que se evadiram da escola. Agora, seria preciso que o país como um todo, em qualquer lugar, porque também no Brasil, eu acho que nós temos uma cultura de achar que tudo tem que ser feito igual. E diz assim que os municípios, os estados, eles têm liberdade, mas desde que lá de Brasília a gente esteja controlando tudo. E eu vejo coisas bem absurdas, porque realmente eu sou professora e sou especialista em políticas públicas. Uhum. Então, como é que eu não deixo, eu não dou a liberdade que um município pequeno aqui do nosso estado, eu vou me lembrar agora, por exemplo, o município de Pilões, lá no Alto Oeste, eles discutem com os profissionais que temos lá, tudo isso e não faça a educação para a sua população, chegando aos objetivos. Então, é preciso também de se deixar de querer fazer muito laboratório, de dizer que isso não serve mais, que aquilo não serve, que agora não se pode mais fazer isso, ou que se não vai fazer aquilo. E se cria muita coisa, e como a vereadora Eleika até falou aí, às vezes o simples que todo mundo vai fazer, vai chegar a resultados. Então, isso aí eu digo uma constatação, tenho convicção, não tenho nenhuma dúvida que essa perda de valores também que se instituiu, ela influi. Onde não se cultiva mais o respeito, onde se acha que tudo ultrapassado. Inclusive, ontem nós estávamos discutindo até com a professora Rosário estava presente, que está presente aqui também, essa de dizer assim, não porque nós temos as tecnologias e acha que entregou um celular a uma criança, ele sabe mexer no computador, a vida dele está pronta. E não está. É o contrário. Então, hoje se está exigindo até que eles escrevam, que eles pesquisem, que eles leiam, porque enquanto a juventude e as crianças, hoje eles têm muito mais habilidade, é preciso essa energia, essas habilidades, tudo isso, ir para o bem. É fato, é verdade, que é um país que tem um potencial enorme, mas que perde tudo, se perde. Porque eu não acredito que essa juventude toda que está aí, ela nasceu para ir para a marginalidade, não. Ela nasceu para ser jovem, cidadão de bem, desenvolver esse país em qualquer área, em todas as áreas. Porque essa globalização, ela é muito boa, porque na década de 70, vocês vão dizer quantos mil anos eu já tenho. Na década de 70, eu trabalhando lá no Alto Oeste, na Ematé, às vezes nós íamos para uma reunião daquela com agricultores e eles tinham ouvido alguma coisa no rádio e pediam para a gente explicar. Então, a gente, antes de iniciar o trabalho, tinha uma conversa com eles e explicar aqueles fatos, mostrar mais ou menos em qual contexto. E hoje, todo o conhecimento está à mão e nós não chegamos a resultado, quer dizer, em todas as áreas que seja da agricultura, em qualquer área, nós temos um potencial enorme. Agora ficamos emperrados e esse discurso disso que não tem dinheiro e não tem falta de dinheiro para isso, que quando se fala em investir, as pessoas também levam muito só pensando que investir é só dinheiro. Mas é investir também em compromisso, em valores, no potencial que as pessoas têm e muitas outras coisas. Na continuidade das políticas. Na continuidade das políticas né? públicas, que as políticas públicas trabalhem, tenham interfaces, quer dizer, se você está num determinado território, como se costuma dizer hoje, você está ali me lembrar aqui de um bairro de Natal, Lagoa Azul, que tem, se ali tem esses equipamentos como CRAS, posto de saúde, escola, eles têm que se integrar e procurar trabalhar ali. Eu estou falando em equipamentos públicos sem fazer outro. Então, eu vejo assim, muita gente até está com boa vontade, pode estar trabalhando, mas se o resultado não aparece,
nós erramos, estamos errados. Ainda haveria tempo para lembrar Sim, que pode falar. a gente fala tantas coisas negativas, a questão da violência, etc e tal. Eu acho há muito tempo, eu acho que nós estamos numa guerra civil no Brasil. Certo? Então, diante disso, eu levantei 3 ou 4 ideias. Quem sou eu, né? A professora lá, né? Aos 75 anos. Né? Eu digo, todas as forças, todas as polícias, isso faz uns 3 ou 4 anos, tem que vir para as ruas, para as fazendas, para as praias, defender a população. Vamos dizer, está acontecendo aí talvez no Rio de Janeiro, quem sabe que não seja preciso isso no Brasil inteiro. É um momento, eu acho que nós estamos numa guerra civil. Ponto 1. Ponto 2. Escola de tempo integral para todas as crianças até os 14, até os 17 anos. Se você acolhe essa infância, essa adolescência, para fazer horas saudáveis, sim, que possam educar, vamos dizer, evitando que essa população seja cooptada para quê? Para droga, né? 2. Então, escola de tempo integral. Era um investimento altíssimo, importantíssimo que o Brasil faria. 3, a questão da droga, né? O combate e a prevenção. Não tem saída. Não tem saída. Dizem que de 70% a 80% dos casos que estão aí, né, nesse campo da criminalidade, tem a presença, a relação com a droga. Então, só para... Vou tentar aqui. Eu quero dizer que tem 3 experiências em Natal, ou 4, que eu gostaria de lembrar, para mostrar que é possível uma boa escola em Natal, mesmo com as limitações. Eu quero citar aqui 3 ou 4, bem depressinha, vou tentar. A escola Gésipo Reis, eu estava na Secretaria da Educação do Estado, ela estava para fechar. Fica lá na rua quando a gente vai para o Batalhão de Engenharia. Por quê? Por falta de aluno. Se você chegar hoje na escola, uma proposta interessantíssima, qual é a dificuldade dessa escola hoje? Não tem vagas para os alunos que procuram. Escola 1. Escola 2, Escola Antônio Campos, não por vaga, mas a escola se tornou a primeira ou a segunda melhor escola. Nós tivemos oportunidade, inclusive, enquanto de trabalhar por lá, claro que o trabalho de muitas pessoas considerada uma boa escola. Recentemente, o Manuel Dantas, uma escola que estava fechando e que ia ser polícia civil, ia ser isso e aquilo outro. Semana passada, uma pessoa, professora Eleika, meu filho precisa ir para uma boa escola. Fui lá, não tinha vaga, as pessoas estavam lá meia-noite, às 6 horas da manhã, a escola que estava... Fechou a escola. Por falta de aluno. Por falta de aluno. Na Prudente de Moraes, com a rua Alberto Maranhão. Alberto Maranhão. Então, o que a gente vê? Que é possível em Natal, no ano 2018, você ter uma escola boa, acreditada, e o quarto centenário por aí. Por que vocês acham que essa escola quarto centenário é boa? E o aluno me respondeu, eu vi. Porque não tem bagunça, professora. A escola é uma procura imensa, então é possível. Que aí também a gente falou muito na administração central, quando fala desses problemas, aí tem uma coisa também que a gente infelizmente não vai mais ter tempo de falar, porque o programa está chegando ao fim, que é a administração local, a administração da escola, não é? Que faz toda a diferença também, a equipe da escola. Professora Eleika, quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Comitê de Imprensa. Professora Matilde também, muito obrigada pela contribuição no programa de hoje. Obrigada. Estamos sempre às ordens. E o programa também está sempre à disposição. Deixa o espaço, vamos informar essa população. Com certeza. Nosso papel também Obrigada. Também não, principalmente é esse. Parabéns pelo bom trabalho que vocês fazem aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a você que nos assistiu até agora e até o próximo Comitê de Imprensa.